Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar sobre o primeiro pré-molar superior. Tem tempo que a gente não grava com macromodelos aqui. A Horais me enviou uns macromodelos, esses macromodelos aqui, ó. Eu achei bem legal. Eu vou gravar um do primeiro pré-molar superior. A gente vai gravar a anatomia dele. Joia? A gente já tem aula sobre ele aqui no canal, mas é sempre bom a gente reciclar as aulas, estar renovando as aulas, para cada vez conseguir entregar com mais qualidade. Bom, vamos lá. Começando pela face vestibular, primeiro pré-molar superior, ele tem um formato de um pentágono, então se eu traçar aqui uma figura geométrica, a figura geométrica que eu encontro é de um formato pentagonal, beleza? Os pré-molares, pessoal, eles são parecidos com o canino. Eles são parecidos com o canino, porém eles são menores. Eles são mais ou menos um quarto menor em altura do que o canino. Mas ele tem um formato parecido do que um canino. Beleza? Esse pré-molar superior, ele vai ter uma maior elevação lá na região cervical, que é a região de bossa. Todo dente vai ter essa elevação na região cervical, que é a região de bossa. Então, vai ser uma característica simples de gravar, porque isso vai acontecer em todos os dentes. E depois da bossa, a gente tem uma inclinação da face vestibular para trás, uma inclinação da face vestibular lá para a palatina. Aqui ainda na face vestibular, a gente observa sulcos e lóbulos de desenvolvimento. Os sulcos de desenvolvimento do primeiro pré-molar superior, ele faz o formato de uma meia-lua, igual um canino. Ele não desce reto assim, ó. Ele desce e inclina para proximal. Beleza? Ele desce e inclina para proximal. Esses dois sulcos de desenvolvimento, eles vão separar três lóbulos de desenvolvimento. O lóbulo de desenvolvimento mesial, lóbulo de desenvolvimento mediano e lóbulo de desenvolvimento distal. Joia? Beleza. Lá na face lingual, a gente tem características que são diferentes da face vestibular. O formato, de uma forma geral, também é um formato de um pentágono. Só que aqui eu já tenho uma cúspide um pouco mais reduzida do que a face vestibular. É um pentágono, digamos que mais reduzido. Só que não muito mais reduzido. Beleza? Esse dente, essa face, também vai ter uma bossa no terço cervical. Olha lá, ó. Na vestibular, a bossa é no terço cervical. E na face palatina ou lingual, a bossa ela também vai ser situada, também vai estar situada no terço cervical. Então, aqui na cervical, depois da bossa, a gente tem uma inclinação da face palatino-lingual indo em direção ao vestibular. Lembrando que isso é diferente de um dente anterior, onde em um dente anterior, na vestibular, a gente tem a bossa e na lingual a gente tem um cíngulo. Em um dente posterior, na vestibular, a gente tem a bossa e na lingual ou palatina a gente também tem uma bossa. E essa face lingual, pessoal, diferente da face vestibular, ela não tem nem sulcos nem lóbulos. A gente fala que ela é uma face lisa e arredondada, porque eu não observo sulcos e lóbulos nessa face. O que a gente observa aqui na face oclusal? Alguns livros trazem que esse formato da face oclusal é um formato de um pentágono. Outros livros trazem que esse formato é um formato de um hexágono, irregular por conta dessa entradinha mesial aqui, ó, que o primeiro pré-molar superior ele faz. Por que existe essa entradinha? Porque o sulco principal, que está lá na oclusal, dividindo a cúspide vestibular e a cúspide lingual, ele não fica contido somente na oclusal. Então aqui, ó, aqui está a fosseta distal, que é da onde ele sai. Aqui está a fosseta mesial. Ele vai de uma fosseta até a outra, normalmente o sulco, né? Da fosseta mesial até a fosseta distal. O sulco mesiodistal do primeiro pré-molar superior, ele vai sair aqui da fosseta distal, ele vai atravessar a face oclusal e chegar aqui na face mesial, ele vai sulcar a face mesial. Quando ele sulca a face mesial aqui assim, ó, é como se ele chegasse lá na mesial e vem para cá. Ele puxa essa mesial para dentro, fazendo uma depressão nessa região mesial. A face mesial ela fica sulcada, certo? Então, a gente tem face mesial sulcada aqui no primeiro pré-molar superior.
Esse suco principal, que é o mesodistal, pessoal, ele fica um pouquinho deslocado para a lingual. Ele não fica exatamente no centro. Por que ele fica um pouquinho deslocado para a lingual? Porque a cúspide vestibular, que é essa aqui, ó, ela tem um volume maior do que a cúspide lingual. Consequentemente, o suco que está separando, ele fica deslocado ligeiramente para lingual. Ele é um suco de padrão retilíneo, ele não é curvo, porque quando a gente olha um pré-molar inferior, por exemplo, pré-molar inferior tem um suco com padrão curvo, e ele é ligeiramente deslocado para lingual. Além disso, quais outras características que a gente pode observar aqui? Ó? Ponta de cúspide, aresta longitudinal, aresta transversal, tenta adivinhar aí, ó, aresta transversal. E aqui, esse suco aqui, pessoal. Se esse aqui é o suco principal, esse suco aqui, ó, é o suco secundário. Suco que não divide cúspide são sucos secundários. Então aqui a gente tem suco secundário, aqui a gente tem um suco secundário, beleza? E se você ficou na dúvida quando eu falei aresta transversal, aresta longitudinal, vertente lisa, vertente triturante, dá uma pesquisada aqui no canal que tem uma aula sobre as cúspides, onde eu divido exatamente como são as cúspides, qual que é a divisão dessas cúspides. E uma observação aqui só que faltou falar da face lingual, das pontas de cúspides. A ponta de cúspide da face lingual, ela é desviada para mesial. Olha lá, como essa ponta de cúspide ela é bem para mesial. Isso é uma característica geral de pré-molares. Ponta de cúspide lingual desviada para a face mesial. Na vestibular, a gente tem uma observação. A ponta dos caninos normalmente vai para mesial. Isso é um padrão. A ponta dos pré-molares também normalmente vai para mesial, tá? Só que o primeiro pré-molar superior, ele é um pré-molar que a ponta dele, vestibular, ao invés de estar para mesial, ela pode estar para distal. Ela pode estar mais próxima do centro, ela pode estar para distal. Então a vestibular dele pode fugir um pouco a essa regra de ponta de cúspide indo sempre para mesial. Mas na lingual é nítido, na lingual vai para mesial. Observa aqui, ó, numa vista lingual, olha como é que eu tenho a ponta de cúspide para cá, e lá na vestibular a ponta de cúspide já está para cá. Consegue ver essa diferença? Show de bola. Para finalizar, aqui nos cantinhos da face oclusal a gente tem as cristas marginais. Lembrando que crista marginal de dente posterior é em formato triangular aqui na face oclusal. Então aqui eu tenho uma crista e aqui eu tenho outra crista marginal. Duas cristas marginais. Show de bola? Quantas falsetas? Duas falsetas, uma mesial e uma distal. Quantos sucos principais? Um suco principal mesodistal, retilíneo, deslocado para lingual, que invade a crista marginal mesial e a face mesial, sucando a face mesial. Beleza, pessoal? Muito bom estar aqui com vocês e até uma próxima aula.